Boa noite, sejam todos bem-vindos à live de hoje, que é um pré-lançamento da nova coleção da Chuva de Cor. Estou super feliz de estar aqui. Dei uma sumida, mas acredito que esse sumiço vai ter valido a pena. Olá, Paola, seja bem-vinda à live. Estou super ansiosa aqui para começar. Vamos lá. Estou esperando aqui, aguardando a convidada. Salma Nogueira, seja bem-vinda. Vocês estão ouvindo bem, aproveitando que vocês entraram agora? Tá dando para ouvir direitinho? Tô só aguardando a convidada chegar pra gente começar essa super live, contando um pouco dessa história que vai permear toda a nova coleção da Chuva de Cor. É uma história super interessante. Olá, Belém, de ontem e de hoje. Que bom que você já está por aqui. Seja bem-vindo. Estou aguardando a Laura. Ela ainda não vi ela entrar por aqui. Oi, chegou. Nossa convidada chegou. Espera aí, deixa eu apertar aqui. Pronto. Enviei aqui a solicitação. Oi, Laura. Seja Oi. bem-vinda. Oi, obrigada. Minha primeira live no Instagram, não repara. Que legal. Bem, eu tava esperando tu chegares, né? Pra poder a gente começar a falar um pouco. Eu já tô até usando aqui um brinco da nova coleção. Ainda Ai, não muito falei chique. nada. Ainda não falei nada pro pessoal. Mas eu queria que tu fizesse uma pequena apresentação de ti, para as pessoas te conhecerem e entenderem como é que vai ser esse bate-papo de hoje. Ok. Então, boa noite a todos os seguidores do Chuva de Cor e que se interessaram pelo tema. Meu nome é Laura Caroline de Carvalho da Costa e eu sou mestrando. Na verdade, eu sou mestre em arquitetura e sou doutoranda em arquitetura pelo programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFPA. E o meu tema, desde o mestrado, é sobre arquitetura Hayek-Parta. Então, desde 2013, a gente está fazendo essa catalogação de exemplares que começou em Belém e agora a gente está fazendo pelo Pará todo. Então, é um trabalho bem extenso. E aí também tem outras reflexões que tem muito a ver com o trabalho que a Ana Paula está fazendo agora, que é essa transformação da temática Hayek-Parta em produtos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Certo. Deixa eu só desligar aqui o barulhinho das notificações. Um instantinho que agora o meu negocinho aqui resolveu querer cair. Ah, tá. Ah, eu tô com medo do meu cair aqui, eu tô de olho. Não, eu fui mexer aqui, o bichinho já foi se entortando todinho. Ah, Sim. Então, Laura, eu já vi essas casas diferentes quando eu era criança. E elas sempre me chamavam a atenção, que eu achava elas muito diferentes. E eu notava que em locais espalhados pela cidade tinham casas com esse mesmo estilo, né? Parecidos, né? Nunca me, assim, até então, né? Nunca me toquei que era um estilo próprio, que era algo da nossa região, inclusive que era um estilo de arquitetura. Aí, depois de um tempo, agora na vida adulta, que eu entrei em contato com esse nome, Raio que o Parta. E eu acho que foi até uma reportagem que tu fizeste para o jornal, eu não sei qual foi o jornal. E eu vi tu falando, nossa, que bacana, não sabia disso e tal. Eu achei super interessante. E assim, como a essência da Chuva de Cor é a alegria, são as cores, o colorido, né? Essas formas irreverentes, diferentes. Então eu achei que tinha tudo a ver com a proposta da marca
E aí foi que eu entrei em contato contigo para tu me falares um pouco mais, porque, enfim, tu é a profunda entendedora desse assunto, né? Tá até terminando o doutorado, super Sim. legal isso. E aí o que me surpreendeu na tua tese, que eu cheguei a ler boa parte da tua tese, né? É que tá havendo esse apagamento desse estilo, né? Mas antes da gente falar até desse momento de apagamento, eu queria que tu explicasse um pouco para as pessoas é, por que Hayao Parta, de onde surgiu isso, enfim, todos os detalhes, assim, um resumão, vamos dizer assim, do que é esse estilo arquitetônico, qual a importância dele para nossa cidade, para a gente, por que a gente deve preservar tudo isso. Vai lá, Tá. pode falar. Olha, se eu estiver me alongando muito, pode me cortar, porque eu fico muito empolgada quando fala de Raio que Parto. Então, tanto é que eu até passei do tempo da minha apresentação agora, eu qualifiquei o doutorado, aí a minha orientadora mandando mensagem, olha, já passou do tempo, termina. Aí eu tive que cortar. Bom, para começar, para falar do nome, ele surgiu, na verdade, não a partir dos moradores, né, que foram os que criaram. A gente tem essa compreensão de que o Raio Parta surgiu entre a classe média e depois foi ganhando uma popularidade tão grande que pessoas com menor poder aquisitivo também davam um jeito de reformar suas casas e colocando um desenho, nem que fosse com chapisco, de cimento, não necessariamente com azulejo e tal. Mas o nome começou através de uma classificação pejorativa, porque a gente sabe que raio que o parto é aquele lugar bem distante para onde a gente quer mandar a pessoa, né? Isso quando a gente não fala outro termo. Então, a gente via muitos antigos falando, né? Vai pro raio que te parta, Sim. coisa assim. Então, foram os arquitetos que cunharam esse termo. Um arquiteto especial, né? Durante um pronunciamento para uma das primeiras turmas de arquitetura que estava se formando aqui no Pará, que inclusive o curso de arquitetura ele começou nos anos 60, no meados dos anos 60, 1964, né? E o raio que o parta já estava se proliferando na cidade. E esse arquiteto falou: agora estão fazendo essas casinhas do raio que o parta. Então foi muito assim, nesse tom pejorativo. Não era para chamar a arquitetura necessariamente assim, né? Até porque eles não queriam que desse muita atenção. E se, para quem tiver interesse, né, em pesquisar depois, ainda há uma certa resistência entre alguns arquitetos mais antigos, né, de considerar o raio que parta como arquitetura. Então, isso é uma discussão que ainda existe. E, inclusive, se é um estilo, considero a arquitetura como estilo. Então, eu trato assim, na dissertação que o raio que parta ele é um estilo quando a gente se refere a uma forma de fazer. Então, tinha uma forma muito específica de fazer. Então, eu digo, é um estilo, sob esse ponto de vista. E aí, ele surgiu justamente no contexto em que a arquitetura moderna estava no auge aqui no Brasil, então a gente estava criando uma identidade, o Brasil estava sendo muito reconhecido lá fora, com as obras do Oscar Niemeyer, principalmente, Fundação de Brasília, e aí a gente estava criando uma linguagem, né, dentro desse campo, e começou-se a difundir, junto desse processo todo, a utilização dos azulejos, porque começou a se recuperar essa tradição que, na verdade, vem das arquiteturas do colonial, do ecletismo, que é aquela linguagem que lembra mais o clássico. Você tem ainda em Belém, né, muitas casas com esse revestimento em azulejo, tem aquele padrão todo clássico, né? Então, a arquitetura moderna acabou resgatando um pouco disso, só que eram azulejos que tinham uma padronagem mais geométrica, aquelas cores mais vibrantes e tudo mais. E aí, o que se acredita, né? Que as pessoas começaram a se apropriar dessa linguagem. Como a gente não tinha ainda arquitetos formados aqui, a gente tinha engenheiros, mestres de obra, pedreiros, eles começaram a usar esses azulejos, e há uma teoria que diz que eles vinham quebrados da estrada do Belém-Brasília, então as lojas de material de construção vendiam bem mais barato. Aí as pessoas aproveitavam, compravam e iam compondo nas suas fachadas. Então, tem relatos que contam que eram os próprios moradores que quebravam, ou então compravam prontos e iam montando esses desenhos. E aí, a principal temática, né, dessas casas é a presença dos raios na parte superior, aquela parte que é tipo uma mureta que encobre o telhado, que a gente chama de platibanda.
mas tem casas que não tem platibanda, mas ainda assim tem uma faixazinha com o azulejo, então tem na mureta de entrada tem aquele mosaico todo colorido. Então vem muito dessa referência aí. A gente diz que o Heike Parta ele está dentro do contexto da arquitetura moderna, mas ele se popularizou tanto que acabou se dissociando um pouco dessa linguagem porque ela não foi feita por arquitetos, né? Então ele está nesse processo. Sim. Engraçado que, tipo assim, na minha ignorância de olhar as casas, eu jurava que, sei lá, era um estilo de algum arquiteto. Bem criativa, né? Porque a gente percebe uns elementos assim que tem uma certa semelhança entre uma e outra. Então, eu imaginei assim que fosse algum tipo de estilo, talvez que tenha sido moda. Mas quando tu falaste que, na verdade, ele teve meio que uma iniciativa popular, eu achei fantástico, porque eu acho muito legal a gente usar da criatividade para dar soluções às coisas do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, se essa linha de pesquisa, né, fala que talvez eles tenham sido quebrados e aí as pessoas tentaram aproveitar, só que elas aproveitaram de uma forma tão criativa, né? E também com o que eu achei mais legal, assim, com essa ideia do embelezamento. Porque, querendo ou não, eu acredito que o estilo em si, ele tem esse viés de tentar criar um embelezamento. Que é uma coisa que a gente percebe que hoje em dia as pessoas estão perdendo esse senso estético, esse senso do belo, né? Fica muito aquela questão do senso prático. Às vezes as pessoas fazem as construções e não pensam nessa questão da beleza, de como a fachada da casa dela pode impactar a rua, como pode contribuir para o embelezamento, né? Da cidade. Enfim, às vezes pensam só de uma forma prática e esquece essa função da beleza, de enriquecer o local. E é engraçado que eu vejo também, né, fora a questão do raio que parta, as pessoas ao mesmo tempo hoje em dia estão buscando mais essas coisas coloridas e bonitas. Porque eu vejo assim muitos lugares que vêm surgindo em Belém já com essa preocupação de ter um colorido, de ter algo que chame atenção, e as pessoas se sentem impelidas a ir até aquele local só para tirar uma foto, só para... Porque querendo ou não, a beleza atrai as pessoas, né? E Sim. É muito interessante isso. E fica esse paradigma, né, do pessoal que sei lá, os arquitetos lá que implicavam com o pessoal, mas querendo ou não, da forma que eles podiam, sei lá, os mestres de obra, as pessoas foram tentando criar isso, e eu achei, assim, fantástico. E aí, que mais... acho assim legal, quando tu tava falando, eu tava pensando aqui, porque acho que uma das coisas que chama atenção, duas coisas. A forma como se apropriou mostra muito da nossa cultura, que ela é bem assim, ela é bem alegre, ela é divertida, ela é irreverente. Então agora, na pesquisa que eu estou fazendo atualmente, eu acabo fazendo algumas relações até com o próprio Tecnobrega, porque ele teve inicialmente aquele caráter bem pejorativo, estava restrito à periferia, e agora não, ele está sendo consumido até fora da nossa região, né? Ele está ganhando um outro caráter, as pessoas estão valorizando ele de outra forma. E o Raio que Parta, ele tem isso, né? Tem muito desse traço, essa nossa forma de enxergar a arte, né? Então eu vejo que era um ímpeto artístico, como tu bem falou. Acho que a gente está perdendo um pouco isso, porque as casas, se você for observar, apesar de ter algumas semelhanças, mas elas são muito únicas. Então, uma casa que você vê, sei lá, na Conselheiro Furtado, que é uma casa que fica ali perto da Alcino Cacela, que eu digo assim, eu chamo de clássico porque tá numa rua de muito movimento, então dificilmente uma pessoa passou por ali e não viu aquela casa, né? Não tem outra igual àquela, não existe. Mesmo que alguém tenha feito uma casa Raio que Parto, mas não vai ser igual. Ela é muito única, quase assim como uma obra de arte mesmo. Então eu acho que as pessoas, quando começaram a se dar conta, depois desses primeiros trabalhos que lançaram esse olhar, olha, isso aqui é uma coisa que está acontecendo aqui no nosso estado, que apesar de ter se manifestado em outras regiões, porque o modernismo aconteceu no país todo, né? As pessoas iam se apropriando de certa forma, mas não aconteceu da mesma maneira como aconteceu em outros lugares, né? Então isso tem um caráter nosso, as pessoas começaram, não, isso aqui é muito interessante.
Realmente, então de vez em quando eu tô vendo as pessoas indo, mostrando, tirando foto. Tem um restaurante que fez um painel, né? Ainda não fui lá, tenho vontade de conhecer. Fez um painel, Haikyuu Parta. Um conhecido me perguntou como era que ele podia fazer, ele queria saber qual era a técnica, porque ele queria fazer casas Haikyuu Parta. Porque ele Ai, que queria legal! mostrar e queria mostrar para os clientes dele, não, isso aqui é muito bom, isso aqui é da nossa cultura, isso aqui tem que ser feito. Então, parece que está se resgatando esse interesse, né, em retomar essa prática, né? Acho que esse resgate, como tu falaste, as pessoas parecem que estão perdendo um pouco isso, né? Na verdade, é como se fossem dois comportamentos antagônicos. Aquelas pessoas que construíram a casa hoje estão reformando, que é o apagamento que eu estou falando, né? Elas hoje em dia, a casa que tem esse traço Haikyuu Parta é como se ela fosse, assim, por ela ser tão única, talvez ela não chame tanto a atenção para uma pessoa que talvez não se interesse. Então, eu vou reformar minha casa para que ela não tenha esse traço muito, muito diferente, que talvez não agrade. Então, vou fazer uma reforma que deixe ela, sei lá, o mais básica, ou pelo menos com os tons, a gente vê que há cores bem neutras, né? Quando vão fazer aquela reforma que lembra muito o contemporâneo. Então tira aquela originalidade, por assim dizer, e vai criando casas muito parecidas, né, na cidade. Enquanto a gente vê pessoas fazendo assim, tem outras pessoas que já estão usando aquele desenho para fazer muros, para fazer produtos, como é o teu caso, né? Então, é isso aí que a gente está investigando agora. Como é que se dá, né, essa relação? Aquelas pessoas que talvez não valorizam mais tanto, já não consideram como sendo uma arquitetura moderna, mas algo que é ultrapassado. E outras que já enxergam assim, nossa, isso aqui é o patrimônio paraense, a gente precisa preservar, né? Então, isso é uma dinâmica bem interessante de observar. É bem legal tu falares isso, porque eu vejo isso como um patrimônio cultural nosso. Assim como o açaí é algo muito peculiar nosso, a farinha, o tucupi, elementos da nossa culinária, né, que é muito forte assim de se falar. E eu achei fantástico a gente ter um estilo arquitetônico que é muito próprio da nossa região, né, que marca um período é, super interessante na história, eu acho que do Brasil como um todo, né? Mas como a gente olhou e deu a nossa cara para esse estilo e é muito legal ver que isso também partiu partiu do popular, das pessoas comuns, vamos dizer assim, né? Que não tem tanto estudo assim, mas que elas tiveram vontade de fazer, que elas tiveram vontade de se expressar, de colocar isso, de colocar essa expressão artística, né? E eu acho muito importante o teu trabalho, o teu projeto, e eu acho que através do teu trabalho, de outras pessoas que também estão falando disso, as pessoas estão tomando cada vez mais conhecimento disso, estão se apropriando também desse estilo, né? E me entristece um pouco saber que está acontecendo mesmo esse apagamento. Então foi o que me fez ficar mais inspirada ainda para fazer essa coleção da Chuva de Cor como uma forma de, olha, pode até estar acontecendo esse apagamento, mas de alguma forma eu também quero expressar isso, ou guardar isso, ou levar esse movimento para um outro local, né? Trazer isso, vamos dizer assim, para o nosso dia a dia de uma forma irreverente, que é através dos acessórios de moda, que, enfim, a gente adora usar, a gente adora, né? Então, é uma forma da gente se apropriar desse elemento tão peculiar da nossa cultura e trazer ele para o nosso dia a dia, sei lá, indo para o trabalho, indo para o passeio, enfim, como algo que também é nosso, né? Como uma forma de guardar, de ficar marcante, né? Então, na história da Chuva de Cor, vai ficar para sempre isso, né? Esse estilo do Haikyuu Parta como uma forma de apropriação da nossa própria cultura, como uma forma de tentar valorizar e fazer com que as pessoas também olhem para isso e busquem saber, busquem informação, se não sabiam, procurar entender. E, assim, É uma forma de reconhecimento, né? Isso. Porque, infelizmente, eu ainda percebo muito isso, assim, que as pessoas, no geral, às vezes só vão valorizar quando alguém de fora vem e diz que é bom. Como eu estava até lendo o teu artigo hoje, né, que eu comentei contigo,
E aí tu trazia lá no artigo um depoimento de uma pessoa que achava a casa dela feia, achava, sei lá, e tal, mas aí ela recebeu um grupo de italianos na casa dela que mostrou a importância da casa e de repente ela começou a dar valor, começou a achar bonito. Né? Às vezes essa própria falta de percepção das pessoas ou falta de conhecimento, né? De entender a importância do que a gente tem nas mãos. Né? Então eu queria que tu falasses agora qual a importância desse estilo para a gente, enquanto paraense. Qual a importância da gente preservar isso, da gente levar isso para frente, enfim, da forma que der. Olha, eu vejo muito isso como tu tá falando, né? A gente só consegue valorizar quando alguém de fora fala. Mas se a gente falar, isso também pode acontecer, porque quando eu fiz a entrevista foi no programa É do Pará, no ano passado. Eu falei a respeito, né, do raio que parta e depois eu fui fazer pesquisa de campo em Bragança. E aí eu conversando com uma moradora que estava numa casa, raio que parta, que havia sido reformada. Ela falou, eu já tinha ouvido falar, eu assisti um programa recentemente. Eu não tinha me identificado nem nada. Eu disse, fui eu que apareci. Mas eu achei muito legal, porque se a pessoa vê, né, tá certo que você tem aquele discurso europeu, ainda há essa questão do reconhecimento a partir desse, como se ele fosse um discurso de autoridade, né? A gente ainda tem muito isso, essa relação. Mas entre nós, se a gente falar também, a gente mostrar um pouco dessa informação, as pessoas elas tendem a se sensibilizar, né? Agora, sobre a questão da preservação, teve até uma pergunta aqui que foi feita, enquanto tu estavas falando, se tem algum tipo de tombamento, que é uma espécie de instrumento de proteção da arquitetura, de outros bens, né? De uma determinada região, de um país e tal. Nesse momento ainda não tem nenhum processo de tombamento. Não sei dizer se algumas casas, talvez na Cidade Velha, até porque existem exemplares na Cidade Velha e aquele entorno ali é protegido, né? Então pode ser que alguma daquelas casas, porque existem casas que foram reformadas para receber o estilo e outras que foram construídas desde o princípio para ter aquela aparência, né? Raio que parta, que a gente chama de casa de raiz. Então, ou seja, ela foi concebida para ter aquele tratamento em todos os espaços. Então, a gente vê banheira dentro dessas casas, o revestimento em azulejo, tem toda aquela estética que lembra os anos 50, 60, né? Então, qual é a relevância de você preservar esse tipo de arquitetura? Não só pelo caráter artístico, como eu falei, esse caráter que dá uma certa exclusividade de cada exemplar, porque não se repete, né? Cada um foi apropriado de maneira muito única, e pela quantidade assim expressiva que você vê, para você ter uma noção assim de quanto aquilo foi tão bem aceito na nossa região. Então eu não considero que foi uma moda, foi uma coisa que foi apropriada mesmo ao estilo do paraense de recriar suas casas. E foi tão forte isso que você encontra em regiões assim até que tem uma baixa infraestrutura. Aqui em Belém você encontra, nas regiões mais periféricas você tem exemplares. Em Bragança, que foi um dos casos mais marcantes, eu encontrei muitas casas. Então você vê, é bem distante de Belém, mas você consegue encontrar. Então, ele teve uma aceitação muito grande no nosso estado. Então, não pode ser uma coisa que foi assim, de um período. E ainda existem pessoas que, mesmo que não saibam que o raio que parte está sendo valorizado, eles estão recriando de alguma maneira. Então, imitando o padrão do mosaico com pintura, estão trabalhando a sua casa com uma forma geométrica que lembra muito o raio que parta. Então, parece que de alguma maneira isso está presente no nosso inconsciente. Né? Exatamente. Ele está presente, porque é uma forma muito própria nossa. Então, eu considero muito pela quantidade, por essa quantidade, pela originalidade de cada um desses exemplares. Pode ser uma casa simples, de porta e janela, uma casa de 2 pavimentos, porque você tem esses casos. Tem casas muito bem mais elaboradas em termos de
planta, porque foram feitas por engenheiros, e tem aquelas mais simples. Tem uma casa em Abaetetuba que eu sou muito fã, que é uma casa de porta e janela, só um pavimento, mas o mestre de obra ele fez na platibanda um desenho que era uma árvore e dois passarinhos. E aí você fica procurando os passarinhos lá. E quando você encontra, eu tirei uma foto, quando eu fui olhar no Zoom, ele fez um desenho tão pequenininho das garrinhas do passarinho Nossa. segurando na árvore. Isso não é qualquer um que faz esse trabalho, não é. Então a gente tem que valorizar a Mas partir ele fez disso. isso pintado ou ele fez um mosaico? Ele quebrou o azulejo. Gente. Ali não tem nenhuma pintura, é tudo quebradinho. E eu tive a oportunidade de conhecer esse senhor e ele falando assim, não, isso aí eu não tirei, não vi em nenhum lugar, eu tirei da minha cabeça, né? E ele foi contando assim, porque aqui em Abaetetuba, infelizmente, a gente já não tem tantas casas, né? Mas as que restaram, tem muito assim dessa alegria, dessa espontaneidade, uma coisa que você não vai encontrar hoje, você já não encontra as pessoas parando para fazer desenhos dessa forma. Você pode comprar uma lajota cerâmica que imita mosaico, que imita aqueles caquinhos, e você não precisa se dar o trabalho de quebrar, você só cola lá e pronto, né? É uma forma de valorizar, mas ao mesmo tempo você perde aquele trabalho artístico, né? De criar, de quebrar, de fazer o desenho, né? Pensar na técnica. Então, por tudo isso, eu acredito assim que é relevante, muito relevante. Hoje nós não temos nenhum instrumento aplicado a essas residências, a não ser nesses casos, por exemplo, na Cidade Velha, que é uma região tombada, talvez alguma daquelas casas seja, mas aí eu já não saberia dizer. Mas nesse momento não há um processo de tombamento de casas Raio Parto. Entendi. Olha, ele comentou aqui, tem uma igreja com arquitetura Raio Parto em Ananindeua. Tu conhecias? Eu já vi. Eu não sei se tem outra, mas se for a mesma, eu acho que é essa que eu já vi, que eu até vi um dia desses. Eu tenho que ir lá para ver. É muito interessante, porque Não, é muito agora delicadinho. Eu tô curiosa. Vou te mostrar depois uma foto. É muito bonitinha a casa. Aliás, a igreja, porque ela não é... Algumas casas, quando elas são reformadas, só reformadas na fachada, né? Não tem muito aquela experimentação geométrica que às vezes um terreno maior ou mais recurso pode proporcionar. Mas ela tem uma fachada que ela é assimétrica, ela tem uma forma assim, muito diferente, bem ao estilo moderno. E tem os azulejinhos, eu pensava que era pintura, aí quando eu fui olhar de perto, não, é tudo azulejinho super delicado. Mesmo, né? Fizeram, é muito legal, né? Então, será que a gente vai ver uma retomada desse movimento? Tomara que sim, né? Porque pode ser. Eu acho muito bacana, assim. E espero, assim, que as pessoas cada vez conheçam mais isso para preservar de alguma forma, né? Para que a gente não perca. E ia ser fantástico se algum fotógrafo, sei lá, renomado, fizesse logo várias fotos disso, para a gente ter, de alguma forma, um registro artístico também dessas casas, né? Para não se perder, porque a gente não tem, vamos dizer assim, não tem como dizer pro dono da casa, olha, não mexe, né? Como tu falaste, não tem o negócio do tombamento, né? Essa intervenção do tombamento, então não mexe, porque a tua casa é única, talvez a pessoa, entendeu? Não tenha essa sensibilidade de perceber o quanto isso é importante para a nossa história, né? E eu achei muito legal, voltando, né, numa fala tua, que tu falaste assim, que o Raio Parto tem uma certa ligação com o Tecnobrega, né? E é muito interessante isso, porque quando tu me mandaste lá aquele arquivo que tinha várias fotos das casas e tudo, e aí eu fui tentando selecionar algumas fachadas para tirar os elementos, né? E ver de que forma eu poderia construir um brinco a partir disso. E aí, quando eu fui fazer um ensaio fotográfico, que inclusive foi ontem, a Thaline, né, que é nossa amiga em comum e Sim. foi a modelo do ensaio, ela até vi ela com um brinco. Nossa, esse brinco parece uma coisa de Tecnobrega. Aí eu peguei e eu não falei nada pra ela. Eu não falei nadinha. Tá aí, ó. Não, e o pior que eu falei pra ela, que eu tinha pensado nisso, mas esse negócio lembra um pouco uns elementos também que o pessoal do Tecnobrega usa, né? Então ficou uma coisa mais assim, futurista também, né? Se eu dissesse que é um brinco inspirado no Tecnobrega, dava pra
dava para aceitar também. Então aguardem para vocês verem aí os brincos, eles estão muito legais. Eu estou super feliz com essa coleção. Tá muito diferente de tudo que eu já fiz até aqui. Espero que todo mundo goste. Para mim foi um prazer imenso fazer. E ao mesmo tempo eu acho legal esse trabalho porque às vezes ele me faz entrar um pouco dentro do universo que eu resolvo fazer como tema, né? Então, tem algumas peças de brincos que eu fiz, tentei fazer um mosaico colorido, né? Que foi até de uma parede que tu me mandaste, toda colorida. Eu tentei fazer as cores, copiar um pouco as cores, né? Que tinha no mosaico para fazer tudo. E aí eu me senti ali um pouco pedreiro, sabe? Mestre de obra, colando pedacinho, pedacinho. Dá trabalho. Porque foi interessante isso. E deu muito trabalho, inclusive, fazer. Eu fiz assim um bloco de... Eu faço tipo um bloco de... Com a massa, né? Que é tipo uma massa de modelar. Aí eu faço um bloco daquele... montar tudo, colocar pedacinho, fazer os caquinhos de coco. Eu tive que desenvolver a minha própria técnica, né, para tentar fazer os caquinhos de cor e tal. Aí eu deixei secar para depois eu fazer. Eu deixei a massa um pouco mais mole para tentar imitar o rejunte. Aí eu fiz a parte do rejunte depois, assim, foi bem divertido fazer também, sabe? Eu achei bem interessante. E me fez refletir bastante sobre isso, né? E é uma coisa assim muito bacana e espero que as pessoas gostem. Mas eu queria dizer para a gente que está aqui prestigiando a gente, hoje eu não vou mostrar todas as peças, até porque não dá tempo. Eu vou mostrar 2 peças só. Quero que vocês aguentem um pouco mais a ansiedade de vocês. Eu tô ansiosa também. Porque essa live, ela é só uma live do pré-lançamento. Que a gente está conversando para vocês entenderem da onde veio toda a inspiração, para vocês entenderem também as peças, né? Entenderem todo esse movimento. E na segunda-feira é que vai ser a live oficial, que eu vou mostrar peça por peça. Vocês vão conhecer todas as peças. Depois eu vou postar um pouco as casas que me inspiraram. Mas eu vou mostrar um pequeno detalhe para vocês. Eu vou pegar ali rapidinho. Eu vou sair daqui rapidinho para pegar lá um negócio para mostrar. E aí, Laura, enquanto isso, eu queria que tu falasses mais alguma curiosidade, alguma coisa pro pessoal. E aí eu já volto rapidinho. Ok. Gente, eu vou fazer propaganda do meu trabalho agora. Legal, pode fazer, faz aí. Não. Eu já volto. Não, o que eu vou mostrar aqui, na verdade, foi uma experimentação que a gente fez. Isso aqui não tá à venda, não, tá? Foi uma oficina que a gente fez e ela falando agora sobre o processo de criação, né? Foi um pouco parecido com o que a gente tentou fazer no início de 2020, bem antes da pandemia chegar, que foi uma oficina que recriou essa técnica do mosaico para fazer produtos de decoração. Então aqui, o meu produto, que foi um quadrinho, eu tenho muito orgulho desse quadrinho porque ele deu realmente muito trabalho para fazer. Esse desenho aqui, ele é inspirado numa platibanda que tem numa casa em São Brás. Quem é fã do Raio que Passa talvez reconheça. Bem ali na entrada da José Malcher. Então a gente recriou essa técnica, né? A gente comprou, aliás, a gente não comprou, a gente conseguiu. Lá na UFPA a gente conseguiu, numa loja de material de construção, restos de cerâmica, peças cerâmicas 10x10 para quebrar e recompor, né? E a gente usou aquela massa corrida, né? E cola, a gente colava as pecinhas todas, fazia o desenho, colava na superfície e depois aplicava a massa. Mas como não é azulejo, diferentemente do que era na época, que ele é muito mais fininho, aqui dá muito trabalho para quebrar. Então, doía muito a mão usando aqueles alicates. No segundo dia, eu resolvi comprar um martelo para quebrar, para poder sair mais rápido, né? E aí, foi muito legal porque
não só eu tive essa sensação, como as pessoas participaram, né, da oficina, a oficina do caqueado, que eu chamei. Eu adorei esse nome, bem paraense, né? Eu falei assim, brincando para minha orientadora, bora fazer a oficina do caqueado. Aí lá, eu gostei, pode deixar assim, ó, tá bom. Aí ficou. Aí o que foi legal, né, de resultado foi que as pessoas começaram a valorizar esse trabalho, né? Ver o quão árduo e difícil é de você criar o desenho para ficar certinho. E eles tinham uma técnica de deixar muito bem alinhados os desenhos. Se você for olhar de perto, né? é perfeito. Bem, parece assim que foi na régua, literalmente. Eu ainda não descobri, mas eu tenho muita vontade de saber, de perguntar como é que eles faziam. Então tá aí a divulgação do meu trabalho. Olha, estão pedindo para te mostrar de novo. Mostra aí de novo lá. Ah, ok. Aqui, ó. Mostrando. Eras, eu quero um negócio desse para enfeitar aqui em casa. Tá muito lindo. É lindo, né? Esse Amei. é uma placa de MDF. Aí a gente só colou, porque pode ser com cola branca mesmo, né? Aí a gente Ei, cola. mana, faz de novo depois essa aplica. tua oficina do caqueado que eu quero participar. Não, tá aí, acho que é uma boa. A gente estava pensando em refazer, né? Porque foi no início da pesquisa, eu acho que é interessante também, uma forma, já que as pessoas estão, de alguma maneira, querendo meio que possuir, por assim dizer, né? A estética do raio que parta de alguma forma, né? O fato é camisa, os brincos, né? Deixa eu ver. Tatuagem. Recentemente eu comecei Menina, eu vi. a descobrir isso. Aí eu, gente, olha, tá aí. Eu já fiquei vai até com sair. vontade de fazer uma tatuagem do raio que parta, deixa eu te falar. Vai ficar imortalizada na tua pele. Olha, olha, mana, já tem um monte de gente dizendo aqui que quer participar da oficina. Acho melhor tu fazer, que já tem um monte aqui de gente para fazer a oficina. Tá aí, legal. Marca logo que tu já tem um grupo aqui. Tá bom. Laura, vou fazer a divulgação. Qual o nome do teu artigo? Estão querendo ler aqui teu material, teu artigo. Eita, agora nem eu lembro o nome, porque é um nome grande. Peraí. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir meu Instagram porque ele é fechado. Eu vou publicar, porque eu acho que tá certo, a gente tem que divulgar, né, essas coisas. Eu não coloco lá, eu vou divulgar, porque eu já fiz alguns trabalhos. É a minha dissertação, o nome da minha dissertação é Raio que o Parta, Assimilações da Arquitetura Moderna nos anos 50 e 60 do século XX e seu apagamento em Belém do Pará. Viu? É enorme, não dá para gravar. Eu gravei porque eu usei esse nome recentemente. Tem um outro artigo que é sobre a efemeridade do moderno. Essa é só a primeira parte que eu lembro. Ele foi publicado no Arquitextos, que é uma revista voltada para conteúdo de arquitetura. E tem outros também que eu posso colocar no meu perfil. Mas eu vou dar uma dica para vocês que estão assistindo a live e querem ver mais materiais da Laura sobre isso. É só vocês jogarem no Google Raio que o Parta Laura Costa, que aparece os artigos dela. Já sabe mais do que eu. Deixa eu dar essa dica para vocês. Fiquem à vontade, depois eu vou colocar no meu perfil para ficar mais fácil. Isso é muito importante a gente conhecer, até porque faz parte da minha pesquisa agora, né? Difundir o raio que o parta para que as pessoas conheçam, principalmente os moradores, eles tenham noção daquele espaço que eles estão vivendo, qual a relevância, né, daquele trabalho para a nossa cultura, e por isso que é tão importante de manter, né? Com certeza. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não sou arquiteta, tá, gente? Então vocês perdoem aqui o negócio. Eu fiz uma maquetezinha da frente de uma das casas para fazer as fotos dos produtos, que depois eu vou divulgar no Instagram e eu vou mostrar para vocês só minha maquetezinha. Será que ficou muito linda! Porque aí eu botei um fundo amarelo e tudo. Aí deixa eu tentar colocar aqui mais perto, ó. Coloquei os detalhezinhos que tem na fachada da casa. Eu acho que, inclusive, essa fachada aqui foi a que eu postei hoje. Isso. Eu postei a foto hoje no Instagram. E aí, Doutora Assis, o nome da rua. Tá. Como antes de ser dona da Chuva de Cor, eu trabalhava na área de design, de direção de arte. Aí a Laura me passou a foto, eu dei uma tratada nessa foto, assim. Eu digo, já que o dono da casa não vai conseguir dar aquela embelezada na casa, o Photoshop vai resolver. Ficou muito bom, ficou muito, muito bom. Até o detalhe do do mosaico ficou bem nítido.
Eu Muito dei uma legal. mexidazinha na foto, dei uma limpada, até limpei a calçada dele, deixei tudo Olha esse trabalho, eu tinha que mostrar, olha, tá aqui a sua casa, a pessoa, menina. quem sabe até não valoriza, porque tá limpinho e tal. Muitas vezes as pessoas falam isso, porque tá sujo, tá feio. Imagina se fizesse uma revitalização nesse sentido, né? Limpar os azulejos, talvez a pessoa começasse a olhar de outra forma, né? É verdade. Aí eu também fiquei pensando na hora que eu tava fazendo, quem dera fosse tão rápido e fácil fazer todo esse embelezamento na fachada da casa quanto é no Photoshop, É, não dá, que não é dá, não é muito tão mais fácil fácil, assim. né? Mas enfim, deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá, gente. Vocês têm alguma pergunta em especial para fazer para Laura? Algo que Deixa eu ver vocês aqui. queiram saber que a gente ainda não tenha dito? Ah, só falando, vocês que estão acompanhando aqui a live todo esse tempo, a gente vai fazer o sorteio. Antes de terminar a live, eu vou sortear uma das pessoas que está aqui prestigiando já com o brinco da nova coleção, tá, gente? Aí deixa eu aproveitar para mostrar. Esse brinco aqui, ele tem a inspiração no raio que o parta, mas não necessariamente ele está seguindo o estilo. Mas eu quis brincar com o brinco, a história do azulejo, que eu estou imitando aqui o azulejo tudo recortadinho, redondinho. E imagina que eu fui fazendo à mão esse rejunte, tá, gente, com pincel. Ah, eu Me senti, acredito. me senti Tudo muito manual. pedreira, muito mestre de obra. Foi terapêutico. E aí eu quis deixar ele lá nessa vibe da chuva de cor. Eu acho que ficou bem alegre, bem divertido, bem... Você, me diga você aí que é entendedora. Eu acho que está combinando principalmente com as cores dos azulejos que eram usados lá na época, porque é bem chamativo, mas também é um pouco, não é tanto, né? Porque não é tão pastel assim, que ele é mais vibrante, mas não foge. É bem a paleta de cores que a gente vê em algumas casas, né? Deixa eu E só esse, mostrar. o detalhe do rejunte, eu acho que é fantástico, assim, ele dá uma textura, né? Não fica só o desenho, porque muitas vezes a pessoa só se apropria daquele desenho e fica uma estampa. Mas aí é como se você tivesse comprando um pedacinho daquela fachada, né? Um pedacinho daquele mosaico. Muito legal. Sim. Opa, eu acho que deu uma travada. É, eu acho que sim. Voltar. Ah, vou ter. Então, aí eu vou deixar para mostrar as peças mais diferentes, mais raio que o parta na segunda-feira. Não percam a live de segunda-feira, às 20 horas. Também vai ter sorteio e vocês vão conhecer toda a coleção, tá? Aí deixa eu mostrar aqui o brinco que eu vou sortear daqui a pouco. Olha, tá dando para ver. Uh, Ai, ficou lindo. Tá bem raio que o parta também. Você que super amou, fique aí na live que teremos sorteio. E Ana Paula, esse que tu estás usando, que é de 4, tu também vai vender depois ou ele é tipo edição exclusiva da dona? Não, mano, aqui a dona não tem nada, não manda nada, a dona vende tudo. Tá certo, Vai estar empreendedora. à venda assim também. Ah, legal. Tem vários Tá lindo. modelos, né? Tem uns modelos. Ah, sim, tem umas peças que eu fiz que, assim, para mim foi, vamos dizer assim, quando eu fui recortar os desenhos que eu fiz, né, para fazer lá, da textura que eu criei para fazer o mosaico, né, da mosaico grande, sobrou várias rebarbas da massa com aquele desenho. Eu digo, mas ficou tão bonito esse negócio, eu tenho que aproveitar isso. Aí eu, gente, mas o negócio do pessoal não era aproveitar os cacos, Entendeu o negócio. né? Entendeu a Aí eu sacada. criei vários brincos que são como se fossem caquinhos do mosaico. Perfeito. Entendeu? Então, assim, são os caquinhos que eu juntei. Enfim, vocês vão ver, ficou muito legal. E aí eles ficaram, assim, cada brinco acabou ficando único, que nem as casas, né? Tipo, cada brinco é único porque ele pega um pedaço da textura, o caco é de um jeito. Então, assim, você tá comprando uma peça exclusiva, entendeu? Que tem toda essa peculiaridade da nossa região. Assim, tô muito orgulhosa, gente, do meu trabalho.
Fico muito Parabéns, feliz. parabéns. Gostei bastante também da escolha desse tema, assim, fiquei super feliz porque uma das coisas que mais me movimenta na chuva de cor é porque eu vejo assim, muitas vezes vem coisas de fora pra gente, né? Ditam moda pra gente, dizem o que a gente tem que usar, o que, que a gente tem que vestir, o que, que a gente tem que gostar. E muitas vezes a gente não encontra, a gente não se vê nas coisas que vêm, né? A gente tem que engolir a seco o que vem de fora. E aí eu acho que chegou o momento, né? Assim como eu, tem muitas marcas que estão dentro desse movimento também aqui em Belém, da gente se apropriar do nosso lugar, das nossas coisas, para criar uns produtos que as pessoas olhem e digam, isso tem tudo a ver comigo, com a minha personalidade, e também tem tudo a ver com o lugar que eu tô, com o lugar que eu faço parte, né? Onde eu cresci, e conta um pouco da minha história. Então, assim, é muito forte na Chuva de Cor essa questão da cultura, da gente abraçar a nossa cultura, né? Paraense, então, quando eu esgotar as possibilidades aqui de Belém, eu vou, né, colocar também, buscar elementos de outras regiões. Porque eu acho muito bacana, assim, é legal a moda como um todo, né? Muitas vezes vem muito de fora as coisas pra gente, principalmente da Europa, né? Enfim, esses movimentos lá de moda. Mas é muito bacana também a gente abraçar o movimento nosso, né? A gente se reconhecer nas coisas que a gente está usando, a gente vai estar valorizando alguém que está pensando nisso, né? Que, enfim, tem tudo a ver com a nossa região e eu acho que de alguma forma, uma contribuição minha para nossa cidade, para as pessoas, enfim, como um todo, né? Também terem um outro olhar sobre algo que de repente para elas é comum, elas não tinham percebido, enfim. Deixa eu ver aqui se o pessoal falou alguma coisa. Amei, temos que valorizar o que é nosso, a Paola falou. O que mais? A Tem gente alguém arranca querendo da orelha dela. arrancar. Quer arrancar Já o quer brinco da arrancar minha orelha. orelha. Cuidado, cuidado. Corre lá, aproveita. Assim que lançar o brinco, já compra. Não perde tempo. Então, Laura, quem mais que tu poderia falar pra gente do raio que parta? Isso aí que tu falou agora, né, de valorizar o que é nosso, né, que a Paola falou também. E aí, Paola, eu me lembrei muito do que, inclusive, a gente estava conversando ontem em outro lugar sobre identidade, né, porque isso é muito importante a gente saber quem nós somos. Não é ruim a gente ter referências externas, mas a gente precisa saber quem nós somos, como é que a gente se expressa, o que a gente faz com essas referências todas, porque por mais que muitas vezes a gente reproduza algo que está sendo comum naquela época, a gente não vai fazer igual. A gente vai fazer a partir do nosso olhar, da nossa interpretação daquilo. E a identidade hoje ela é tão importante que parece que a nossa memória ela está sendo cada vez mais curta. Então a gente vai esquecendo que a gente fez coisas ali no passado que nos caracterizam tanto como paraense, por exemplo, né, na questão artística, a produção cultural, da música, a própria culinária, mas acho que é muito também porque, assim, a gente está acostumado a ver essas coisas aqui no nosso dia a dia, a gente está acostumado a tomar açaí, a ouvir o brega, a ver a Casa Raio que Parta, que parece que não tem, a gente não se coloca como estrangeiro ou turista que chega aqui e olha, nossa, que diferente, porque eu vejo todo dia, né? Então, acho que falta um pouco esse despertar da nossa consciência que ajuda no processo da identidade, de você valorizar, né? Reconhecer, não, isso aqui é só a gente que faz, então isso é nosso, e a gente precisa reforçar, né? Nem forçar, reforçar isso, para que as pessoas cada vez mais percebam, não, olha, isso aqui é deles mesmo, e que quem quiser consumir também não tem problema, mas sabe, olha, ter orgulho do que nós somos, acho que também isso é fundamental, né? E o Raio que Parta passa por isso. E Laura, acabei de ter uma ideia aqui, que assim que for possível, eu acho que tu poderias, ou a gente pode até se juntar para fazer isso, da gente fazer um tour Raio que o Parta. Né? Lá na Cidade Velha tem várias casas, a gente podia, sei lá, combinar um ponto de encontro, o pessoal vai e a gente faz um tour procurando lá as casinhas Raio que Parta para ver. Que eu acho que é uma forma também, né, das pessoas irem mesmo para campo, ver, para olhar, para valorizar. De repente até o dono da casa que nem, né, se dá tanto conta Nem disso, assim, vai esperava, ficar né? assim,
Nossa, as pessoas estão vindo aqui para ver minha casa e tal, assim, vai ser super bacana, né? Acho que as pessoas vão gostar, ou vão, né? Talvez as pessoas parem para pensar. E aí eu acho que é legal isso que tu falou também, que traz um outro elemento para a gente refletir, que eu acho bacana, né? Que muitas vezes a nossa correria do dia a dia, muitas vezes o nosso automatismo, a gente nem para pensar, às vezes a gente nem percebe, sei lá, de repente a gente mora do lado da casa Raio que o Parta nunca percebeu, sei lá, ou trabalha perto, ou não sei o quê, e a gente anda sempre tão frenético, né, que às vezes não para ver esses pequenos detalhes que fazem parte de quem nós somos e que ajuda a reforçar essa nossa identidade, né? Porque só através disso que a gente vai começar a amar essas coisas. E aí é interessante que antes eu gostava do estilo Raio que Parta. E hoje eu sinto que eu amo. Eu criei uma relação de amor com esse estilo, justamente por causa do trabalho, né? Que a gente se envolve, que a gente quer conhecer. E aí eu acho assim que vai ser uma dor para mim cada casa dessa que subir. E eu acho que aí a melhor forma da gente começar a valorizar mesmo isso de verdade e propagar essas ideias para outras pessoas, para as futuras gerações, né? A gente fazer com que as novas gerações comecem a conhecer e entender um pouco mais sobre isso, preservar, é a gente desenvolver esse laço, né? De amor também com esses elementos tão próprios, né? Que nos tornam paraenses, né? Muito bacana. É isso aí. Então, não vou nem te falar dos exemplos. Hoje eu recebi uma foto de uma das minhas assistentes, colaboradoras. Flávia, se você está vendo, oi. Se você vir isso no futuro, olá, estou citando você. Ela mandou uma foto de uma casa ali na Castelo. Eu não sei, não lembro qual é a rua que faz esquina. Bem do lado da Unimed, que estão construindo ali no Guamá. Eu acho que eu já vi essa casa. Pois não tem mais o painel, só que eles tiraram só o painel. É como se tivesse descolado da fachada. Aí a gente fica pensando várias coisas, né? Será que levaram para algum lugar? Não sei se dá, né? Mas eu fico pensando nisso. Outro dia eu estava andando ali perto também, na Gentil, tem uma casa que está sendo reformada. E aí, só que literalmente, tá só a fachada. Não tem mais nada atrás. Aí a gente se pergunta, será que vão tirar a fachada também, né? Então, dói mesmo. De fato, você vê uma casa agora e no outro dia você não vê mais. Às vezes você nunca reparou. Aí quando você olha, você já tá com os dias contados. Olha, perceba agora, porque depois não tem mais. Mas, e isso dá vontade de chegar e falar, não faça isso. Você está cometendo um crime, mas não pode falar, porque assim, tem muito da questão da educação, porque eu tenho entendimento que a gente não pode chegar impondo, a gente precisa ensinar aquela pessoa para ela ver de uma outra forma, para ela aprender a ver de outra forma, valorizar, do que simplesmente chegar e dizer você não pode, você está proibido porque ela é assim, ela está protegida. Então, acho que a gente tem que pensar em formas que façam com que as pessoas se sensibilizem. E eu entendo também, muitas vezes, esses casos, porque são casas, algumas dessas casas elas foram construídas segundo uma técnica que era anterior ao concreto. Aí imagina, passa 50, 60 anos, aquela casa vai precisando de reforma natural. Então, às vezes a pessoa pensa, eu vou deixar só a fachada, eu vou quebrar logo tudo. Né? Então, às vezes, conversando com esses moradores, eu comecei a entender o lado deles, sabe? Então, tem uma série de variantes que a gente precisa olhar. Mas, claro, não vou dizer assim, só pelo fato porque eu quero mudar e porque já está velho e está acabado, eu vou dizer, então deixa, vai, derruba tudo. Não. Aí é que entra a parte da educação. E esse é o nosso grande desafio, né? Não só na arquitetura como um todo. Sim, entendi. Olha, o Belém aqui está falando, quem apoia aí a oficina e o tour do Raquel? Já estão falando legal. que eu apoio. Legal. Legal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da live. Assim como eu gostei, para mim foi muito bacana. Não senti o tempo passar, mas ele passou. E a live está chegando ao fim. Queria imensamente te agradecer, Laura, por Não, eu que eu quero te agradecer. A tua prestatividade de me ajudar com a coleção, né? Me emprestando teu material.
e também trazendo essa contribuição super importante que é trazer para as pessoas esse conhecimento do que é, porque só assim que a gente começa a valorizar, né? Enquanto a gente não sabe, não tem como. E aí eu vou olhar aqui rapidinho, anotar aqui o nome de vocês que estão aqui, não saiam, que a gente vai fazer o sorteio agora, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui o brinco de novo. Aí, gente, a gente vai fazer assim. A pessoa que ganhar o brinco tem até terça-feira para vir aqui no ateliê buscar, senão vai perder. Eu não posso deixar para sempre, tá? Então, quem ganhar, por favor, até terça-feira você vem aqui buscar. Aí o ganhador pode me chamar por direct, que a gente combina tudinho a entrega do brinco, tá bom? Deixa eu anotar aqui para fazer o sorteio. Chique. Vamos lá. Boa sorte a todos. Deixa eu ver se Vou dá olhar para te aqui. ajudar. Não Tu sei onde é que pode- dá para ver, então. Onde é que a gente vê? Não tem No não tem olhinho? um olhinho ali com o número das pessoas que estão participando? Sim, tá. Tu pode falar para Pode. mim os nomes, aí eu vou Sim, anotando aqui. tá. Tu vai colocar Diná. Tá, Diná é D-I-N-A-H. Flávia, tá, Paola, tá, Bruna, tá, Orlando. Ele tá no perfil ponto zero, mas eu sei que é ele. tá, Tem o perfil Belém ontem e hoje. tá, Mariana, que é Sereia da Amazônia. tá. Mana, essa daí, ela já ganhou os 3 brincos. Ela é a Ih! campeã de ganhar brinco em live. Olha, vocês estão correndo Já pensou se ela perigo. ganha? Porque, Alta olha, eu tô concorrência. Tem muita eu tô sorte, achando hein? que ela vai ganhar, que ela é a campeã de ganhar. Pé quente. Tá, Mariana, quem mais? Adriene, aqui tá Admalva. Adriene com 2 N's. Tá, Modateca. Moda.teca. Daniele Cristo. E eu acho que é Josélia Pinheiro. tá. E são esses. Peraí, que eu vou colocar aqui os números e vou Mas ver se hoje eu escolher que um vou número. ganhar. Paola tá falando. Boa sorte, Paola. Perfil Belém ontem e hoje. Entre em contato depois pra gente conversar melhor sobre as fotos. Vai ser muito útil, tanto para mim quanto para você. Tá, escolhe aí pra mim um número de 1 a 11. 7. 7. Vou mostrar aqui quem ganhou, tá, gente? Peraí. Eu coloco os números de forma aleatória. Só que tá espelhado, não dá pra ver o nome. Ah, tá. Foi aqui o 7, é a Modateca, que é a Catiane, que ganhou. Ah, parabéns! Tá aí, não Parabéns. foi a Sereia da Amazônia. Catiane, não foi você dessa está vez. presente na live, diga oi. Senão eu vou sortear outra pessoa se você não estiver mais. Cadê? Cadê? Diga oi aí. Égua! Parabéns! Parabéns, Catiane. Você é a feliz ganhadora do brinco da nova Uhul. coleção da Chuva de Cor. Laura, Vai ostentar. gente, né? Segunda-feira terá um novo sorteio, então vocês terão uma nova oportunidade de ganhar. Tá? Então não percam a live de segunda que vocês vão conhecer todas as peças. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, que nos prestigiaram, tá? Pra gente foi muito legal, foi muito importante. Laura, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela sua também. participação. Boa noite a todos e estou muito feliz. Ainda essa semana, eu vou postar mais algumas coisas bem legais para deixar vocês mais curiosos. E segunda-feira a gente se encontra na live de lançamento para vocês verem todas as peças, tá bom? Peraí que estão perguntando aqui. Vai ter delivery, fases, peças? Acho que é dessas peças. Dessas peças? A gente tem uma empresa parceira que é o Eco Delivery, que eles entregam pra gente, né? Você pode pedir as peças que a gente entrega e a taxa ela varia de acordo com o bairro que você mora, tá bom? Foi incrível, parabéns Laura e Paula, muito obrigada também. Gente, boa noite a todos. Tchau, gente. Até mais. Tchau.